ler um texto que está em Ezequiel, de 35 a 19. Ele vem depois da narrativa do capítulo 37, do verso 1 em diante, que é sobre o chamado Vale de Ossos Secos, quando Ezequiel olha na visão dele e vê o povo como sendo um Auschwitz, um amontoado de milhões e milhões de corpos cujas carnes já tinham apodrecido e secado, ficaram só ossos sobre ossos, montanhas de ossos, cada osso desconexo do seu par, sem vínculo, só um trabalho de anos e séculos, quem sabe, de especialistas conseguiriam ajuntar um osso ao seu osso. Tantos eram os milhares e milhões de ossos separados, fragmentados, desconectados, espalhados, inajuntáveis. Impossível de que eles se transformassem em corpos vivos, porque pareciam para além de toda esperança, de todo reajuntamento, de todo refazimento, de toda regeneração possível. Isso é o que se diz antes. Então vem uma ordem dizendo: profetiza, acredita, crê, fala o que eu te disser como perspectiva para o futuro. E então ele vai ouvindo, ele é Ezequiel, o profeta, vai ouvindo a voz que vai falando com ele, ordenando que os ossos se ajuntem cada um ao seu par, formem os seus esqueletos equivalentes e depois sejam cobertos por tendões, por músculos, por carnes, por peles, por faces, por tudo que poderia refazê-los inteiros, plenos, e depois se ordena que se evoque o Espírito, que o Espírito de vida venha sobre eles e seja soprado sobre eles. E além de que eles sejam já um ajuntamento de corpos, eles se transformem em entes vivos, que se levantem, que se ponham juntos como um grande exército, como um corpo voluntariamente unido pelo desejo dessa união. E é assim que Ezequiel faz. E na visão dele ele vai ouvindo um osso se ajuntando a outro osso, todas as dinâmicas do milagre vão acontecendo até que aquela multidão de corpos se levantam, o Espírito sopra sobre eles e o fôlego da vida, o fôlego da graça, o Espírito da ressurreição toma conta deles e eles se põem em pé e eles se tornam um e eles se rejuvenescem, se revigoram, são refeitos, o milagre se estabelece. Isso é o que se diz aqui, de maneira resumida, até o verso 14. Aí, quando se chega ao verso 14, se lê o seguinte: Ezequiel prossegue, é a sequência do que está aqui, dizendo: veio a mim a palavra do Senhor, me dizendo: tu, pois, agora depois disso tudo, filho do homem, toma um pedaço de pau, uma vara. Eu hoje não tenho nenhuma bengala aqui, estão todas lá embaixo na minha sala, mas um pedaço de pau, uma vara, toma e escreve nele dizendo para Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Essa é a palavra que tu tens de escrever na primeira vara. Depois, toma outro pedaço de pau e escreve nele para José, vara de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. 2 varas, 2 palavras. Na vara da casa de Judá estavam separados irremediavelmente
do rei do norte, que eram aqui chamados de os filhos de Israel, se separaram, brigaram e se dividiram. E aqui se diz, escreve numa tábua e dá a Judá, uma tábua que diga para os filhos de Judá e pelos filhos de Israel e seus companheiros. Profetiza uma aproximação, um desejo, uma reconciliação. Depois toma outro pedaço de pau, escreve nele agora algo para os filhos de Israel, para os filhos de José, de Efraim, que eram todos a mesma casa, estavam todos no reino norte. E ajunta-os e dize-os, deseja que sejam um. E dize, como disseste, a Judá, por Judá e pelos filhos de Israel, agora é por José e por todos os filhos de Israel, para que a divisão se dissolva e o companheirismo aconteça. Ajunta-os agora, esses dois pedaços, um ao outro, e faze deles um só pedaço de pau na tua mão, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significam estas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tornarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e a dos filhos de Israel e seus companheiros, e as ajuntarei à vara do seu irmão Judá, e farei deles uma só vara, e se tornarão apenas uma só vara na minha mão, como Deus deseja que eles se tornem um só nas mãos de Deus. Eu sei que tem gente aqui conosco que está ouvindo isso e não está pensando em nada, especialmente pessoas que estão sem consciência de problemas ou de dificuldades ou de relacionamentos no dia de hoje. Pessoas mais jovens que estão aqui só porque gostam de mim, vale a pena dar uma ouvidinha, depois sair correndo. Como também há aqueles aqui que ouvem isso e dizem, graças a Deus aqui em casa está tudo certo, está tudo bem. Mas tem uma quantidade enorme, talvez a maioria das pessoas, não vivam assim. Vivam fragmentações. Olhem para a vida e ela esteja como aquela montanha de milhões de ossos partidos, separados, desajuntados, desencaixados, afastados, quase impossível da gente imaginá-los formando um conjunto, formando um corpo, e muito menos ainda com chance de se refazerem, de virarem outra vez algo que ressuscite, que se ponha em pé, que caminhe, que se revigore, que saia das sepulturas e ande no chão das possibilidades da vida para os viventes. Tem muita gente aqui olhando e dizendo, já era. E olha, deixa eu te dizer, tem certas coisas que quando acabam como coisas, acabam mesmo. Tem certos relacionamentos que quando acabam, na forma dos relacionamentos que eram, acabam mesmo. Mas não precisa que necessariamente os relacionamentos que se acabam acabem a vida dos que se relacionavam. Não é necessário que o que não se pode mais fazer ser uma coisa só num nível e num tipo de encontro ou de afinidade, que isso continue do mesmo jeito que era. Todavia, eu garanto a você que não precisa ser do jeito que se tornou. Todo arrebentado, fragmentado, esfacelado, separado, incomunicável, inajuntável, inimizados, cheios do pior ânimo, hostis, que não se encontram, nem se acham, nem se permitem, que
aceitam o karma do ódio, da separação, da existência defunta, da vida que se transforma apenas numa memória de tragédia. E nada além disso. Não precisa ser assim. Eu costumo dizer aqui há anos e anos que até para se divorciar a gente tem que se reconciliar. Até para se divorciar. Até quando a gente chega à conclusão de que aquela relação não dá. Ela não nos faz bem, eu não faço bem a ela, ela não faz bem a mim, um par não faz bem ao seu parceiro. Até quando é uma amizade que depois de um tempo se demonstra cheia de falhas e fracassos em áreas de caráter ou de personalidade, e que depois de muito tentar a gente constata que não há os encaixes necessários, a gente pode, e a gente nem sempre deve insistir. Muitas vezes não dá para insistir. É sábio não insistir. Todavia, ninguém precisa se odiar, se separar, ninguém precisa parar de falar, ninguém precisa desenvolver nenhum prazer no defuntamento da existência do outro, ninguém tem que ter alegria em mandar coroa de flores para celebrar o fim do outro. Não precisa ser assim. Há coisas que, de fato, não dão mais para se tornarem o que um dia foram, mas não precisam se tornar o que se tornaram. E é sobre isso que eu quero falar com você. Aqui, a primeira visão é de um milagre que restaura o que já não tinha vida, o que tinha virado um vale de ossos secos, todos desconjuntados, separados e porosos. E aí vem a profecia, vem a boa nova, vem a palavra, vem o Espírito, vem esse poder sobre o qual eu falei no início, vem essa graça que é maior do que a vida e nos penetra e nos energiza. É a força da ressurreição, é um desejo novo, é uma vontade nova, é uma pulsão diferente, é um movimento, é uma dinâmica, é um dunamis, é algo sublime, é uma sobrenaturalidade sutil que começa a nos penetrar, que vai nos pervadindo, que vai fazendo o impensável acontecer, partes desconexas, desconjuntas, se reaproximando por mãos invisíveis, circunstâncias divinas reajuntando, reconectando, reaproximando, replugando, fazendo juntas acontecerem, tendões começarem a se formar, músculos, carnes, peles, corpos, possibilidades. E aí vem o sopro da vida, sopro da existência, sopro da esperança, o sopro que nos faz colocarmos-nos em pé, com vontade de viver e de nos reconhecermos a nós mesmos e uns aos outros, e a olharmos um horizonte com novas possibilidades, onde o vale de ossos secos pode se transformar num lugar de gente viva, de gente viva. Mas é preciso mais do que isso. E aí a profecia continua. Foi a parte que eu li hoje, que em geral não é lida, nem considerada, nem refletida e nem ajuntada na sequência desse ato profético descrito nos primeiros versos do capítulo 37 de Ezequiel. Que ato é esse? É o segundo ato desse milagre. É esse que Ezequiel diz que Deus falou a ele: pega uma vara. Porque aquele povo, aquela multidão de desconjuntamento ósseo, de esqueletos aos milhões no vale da morte, eram feitos de um povo que tinha se dividido, se fragmentado, tinham ido para exílios diferentes, mas estavam debaixo da mesma dor, da mesma disciplina, da mesma separação, da mesma agonia. Estavam divorciados de alma, de espírito. Eles nunca mais seriam exatamente
um povo como tinham sido nos dias de Davi, de Salomão, e nunca mais seriam como depois que houve a separação nos dias de Roboão, Jeroboão. No entanto, eles não precisavam ser inimigos. Eles podiam se reconhecer. Eles podiam se ajudar. Eles podiam entender que tinham um DNA comum, que tinham os mesmos pais, que tinham um destino comum, que tinham tantas coisas que os faziam próximos uns dos outros e que não dava para negar. Mas não basta apenas a gente viver. É preciso agora que haja uma decisão de como viver. De como viver. Na primeira parte é a decisão da vida. É a profecia, é a palavra que revivifica os mortos. Agora, tem um segundo ato. É aquele que nos ensina como viver. Estou vivo, mas como devo viver agora? O que eu devo fazer para que eu não retorne ao lugar onde, pela separação, cada um morra no seu individualismo e na sua desconexão, na sua infelicidade separada e desajuntada, triste e desconectada? Como tem sido a sua vida? Tem gente aqui vivendo ainda no vale, nos ossos secos, sem nenhuma esperança. Mas tem outros que começaram a experimentar algumas coisas. E já tem gente que se colocou em pé. Mas tem gente ainda olhando e perguntando, e agora? Daqui para frente, o que eu faço? E esse segundo ato diz, está na hora de você tomar a ação do ajuntamento, da reaproximação. Tem um lado que é absolutamente milagroso, que vem da palavra profetizada, do evangelho, da boa nova, da declaração e do desejo da paz, do encontro, da atitude de reconciliação, do sopro, do vento, do ruá, do espírito de reconciliação e de vida. Isso é milagre, soprando na gente, predispondo a gente, inclinando a gente, abrindo o nosso ser, fazendo-nos entender, dispondo-nos a receber o conjunto da graça que nos porá em pé. Agora, tem um lado meu, tem um lado humano, tem um lado no qual eu pego um pau, que aqui vai ser essa chave, e escrevo nela, para fulano, em nome de Cicrano, porque o que está dito aqui é para ajudar por Israel, que era o outro reino. Era em favor de ambos, é para ti, Judá. É um cartão, é uma madeira memorial escrita, ajudar em nome dos seus companheiros de Israel. E de outro lado ele escreve, a José, tirado da vara de Efraim, em nome dos seus companheiros, dos filhos de Israel, para que haja reconciliação entre aqueles que estavam também irreconciliados. Judá estava irreconciliado de todos os filhos de Israel. E os filhos de José e de Efraim, separados também dos filhos de Israel. E agora, Deus diz, escreve, propõe um ajuntamento e bota os dois na tua mão. Anda com eles por aí, anda com eles por aí. E quando te virem andando, sem explicação, com esses dois pedaços de pau na mão, e vierem te perguntar, curiosamente, o que é isso, Ezequiel? Que negócio é esse? Você está andando com esses dois pedaços de pau? Um é de Judá para Israel, o outro é de José e Efraim para os filhos de Israel, seus companheiros. O que isso significa? Então você vai dizer, significa que chegou o tempo de vocês pararem com esses ódios, com essas separações, porque do contrário,
vocês serão para sempre apenas um vale de ossos secos. A graça de Deus quer se derramar, está se derramando, tem operado, vai agir mais profundamente ainda, mas tem que haver uma decisão. Tudo que Deus faz na gente demanda decisão da nossa parte. Tudo que Deus faz na gente demanda ser acompanhado por decisões da nossa parte, de corroborações. Deus começa a fazer e eu me torno cooperador. Ou seja, eu trabalho junto, eu opero junto. Ele derrama o Espírito e eu coopero na direção do Espírito de Deus. Ele determina a inclinação e eu me inclino naquela direção. Ele afirma a intenção e eu covalido como sendo intenção minha também. Eu sei o que o Evangelho propõe como vida e eu covalido a proposta do Evangelho, tomando nas minhas mãos a decisão daquela execução, daquela vida. Eu recebo aquele poder, como eu mostrei no início, aquele poder miraculoso para sair do chão, do pó, da terra, como aquele moço naquele aparelho do início do nosso tempo aqui. Eu recebo esse poder, que é como receber o Espírito no vale de ossos secos. É um milagre. Humanamente não aconteceria. Ficaria ali no pó do deserto do vale para sempre. Veio esse poder, mas agora eu me equilibro nele, eu me animo nele, eu ando na direção, eu inclino na direção do que seja a proposta. É assim que funciona tudo em Deus e do Evangelho. O milagre vem, mas eu faço a minha parte. Ontem, enquanto eu estava aqui, no Papo de Graça, eu estava com o coração aflito. Ninguém aqui estava sabendo, não é? Como meu coração estava aflito. Uma filhinha do meu coração que veio para a filiação da nossa alma e da minha família. E hoje ela é filha de todos nós aqui. E a filhinha dela, que é a nossa netinha, minha e da Adriana, do coração, uma inglesinha linda, a Sofia, elas, numa situação diabólica, estavam tentando tirar a filha da mãe e levá-la para fora do país de maneira arbitrária, maligna. E aí de manhã chegaram autoridades, a federal, a AGU e autoridades diversas, 6 horas da manhã, uma criança de 10 anos, apaixonada pela mãe, que é a única cuidadora dela, que dá a vida por ela. Um pai que nunca quis nada, que nunca nem reconheceu a filha, mas que por implicância, só porque é rico, estrangeiro, tem dinheiro, e a esposa não aguentando a mulher que ele nunca reconheceu como esposa, não aguentando mais os maus tratos por anos, por mais de uma década, foi embora e recebeu a nossa paz e a nossa bênção para sair daquela tortura e voltar para casa, para o Brasil. E ele, por mera implicância, resolveu mover céus e terra, gastar a grana dele e levar de volta. E aí, quando eu terminei aqui o programa, eu abri o meu aplicativo, estava lá ela chorando, paizinho, estão nos levando para o aeroporto. E eu vou com ela, que eu não vou deixar ali sozinha, mesmo que eu seja presa quando eu chegue lá. Aí nós começamos a orar daqui, a falar com ela, e a orarmos e orarmos. E um outro amigo meu que tem cuidado de tudo bem de perto, que tem sido um anjo do Senhor disso tudo, orando comigo, e a gente orando e chorando e clamando. O programa já tinha acabado e ficamos aqui na presença de Deus em oração, e não havia mais esperança humana, tinha tudo se esgotado. Elas chegaram no aeroporto para embarcar. Aí, de repente, veio uma ordem. E a ordem era de um desembargador idoso. E contra as decisões da justiça americana,
e contra o acatamento absurdo da Advocacia Geral da União. Absurdo, é um caso assim inédito. A menina tem nacionalidade brasileira, a mãe dela também, tem tudo brasileiro, e o outro não tem nada, nem a paternidade, iriam extraditá-la. Isso não acontece em direito internacional nenhum, com essa ausência total de garantias legais do outro lado. Botar uma menina para ser cuidada enquanto ele só vem de 15 em 15 dias, fica 48 horas e vai embora. Era uma perversidade diabólica. Aí esse desembargador idoso leu enquanto elas iam para o aeroporto. Graças a Deus o trânsito estava pesado. E leu os autos todos. E quando chegaram no aeroporto veio a ordem: não embarcar, cancelada esta decisão. Isso tudo vai ser resolvido no Brasil. E no Brasil isso já está resolvido, já tem solução e acabou. Aí nós todos, juntando com os nossos pauzinhos juntados na mão, choramos juntos e agradecemos. E eu vi o tic-tac que as duas gravaram, a mamãe e a filhinha gravaram um tic-tac para Jesus de gratidão pelo livramento na última hora, naquela salvação. Mas a ação de Deus aconteceu. Mas a gente tem que botar os paus na mão, tem que fazer a nossa parte, tem que procurar o desembargador, tem que dizer, olha, está aqui, a nossa decisão é essa, é juntar e não deixar separar, nós queremos, é por isso que lutamos. É por isto que lutamos. E é isso que Deus diz aqui, o milagre acontecerá, mas tem que haver a decisão de juntar um pau ao outro pau e de fazer daquilo que está separado, de novo, uma coisa só. Essa é a parte que me toca. Essa é a parte que toca a você. Eu poderia falar milhares de coisas sobre o contexto histórico, sobre tudo isso, mas eu não quero não. Eu quero só ficar aqui com você, com a sua vida, com a sua casa no dia de hoje. E eu quero que você me escreva. Escreva agora aqui no portal caifado.net, aí no chat, você escreva qual é o milagre. O milagre. Eu não estou falando de coisas para deuses do panteão grego. Eu queria que Jesus fizesse o meu marido, que nunca gostou de mim, que tem uma amante pela qual ele é apaixonado, queria que ele parasse de gostar dela e se apaixonasse por mim. Deus não é cupido. Ele não se mete nisso. Se não rolou, não rolou. Agora, ele te ajuda a se reconciliar. Não no casamento, necessariamente, mas no vínculo. Para diminuir esse gap. Uma coisa linda nessa coisa toda que eu acabei de narrar, nessa história, é que a mãezinha dessa menina, com quanto tenha todas as razões do mundo para pintar um satanás do lado de lá, ela não faz isso. Só de anteontem para cá que ela começou a explicar para a filha, que já é uma garota fazendo 11 anos praticamente, com consciência das coisas, o que aconteceu. E a garota entendeu com uma simplicidade, disse: por que você não me falou? Que eu teria te ajudado nisso tudo, como agora está ajudando. E ela disse: é porque eu não queria que você ficasse com raiva dele. Olha só que espírito bom. E agora ela vai fazer a menina ajudar-se sem precisar ficar com raiva dele. O Evangelho é assim, ele não nos obriga àquilo que não faz bem, mas ele nos desobriga de tudo aquilo que faz mal. Guarde isso no coração. O Evangelho não nos obriga àquilo que não faz bem, mas ele nos desobriga de tudo aquilo que faz mal. Repita comigo em voz alta. O Evangelho não me obriga ao que não me faz bem, mas me desobriga de tudo que me faz mal. É assim o Evangelho. E eu sei disso falando de cátedra, me perdoem. Eu não gosto de falar de nada em teoria. Eu não sou um homem de teoria. Tudo que eu digo aqui eu conheço, eu provei, eu experimentei, eu experimento, eu vivo, eu já vivi,
e tenho a decisão de que, se tiver que viver, viverei outra vez com o mesmo espírito que eu aprendi de Cristo e do Evangelho e da graça, do mesmo espírito. Eu já estive nesse lugar de olhar, meu Deus, no ano de 1998, quando eu cheguei no final do ano, eu tinha vivido de 73 a 98 edificando, construindo coisas lindas, maravilhosas, que abençoaram a vida de milhões de pessoas aqui e em outros lugares do mundo. Tanta coisa linda, tanto milagre, tanta graça. E constituído uma família linda. Dava gosto, prazer. A nossa vida era absolutamente gloriosa, eu diria. Os filhos, que filhos bons, que alegria tê-los à volta da mesa, a amizade deles, o amor, a confissão fácil, como eu te amo, eu te amo, eu te amo, era a coisa mais natural, era como respirar, carinho, toque, beijo, afeto. Aí o meu coração entrou naquele processo que eu já narrei várias vezes, de que eu, como homem, como indivíduo, queria viver uma experiência para além da família que envolvesse a minha conjugalidade, pessoalmente. E aconteceu tudo de errado. Eu fiz tudo errado, decidi errado, escolhi errado, do modo errado, no tempo errado, e ainda me envolvi por causa disso com coisas erradas, porque um abismo leva você a um outro abismo, as coisas piores só pioram, as coisas ruins só se tornam mais horrorosas ainda, a associação entre o ruim e o ruim gera o péssimo, o horroroso, de modo que, quando eu cheguei no final do ano, eu olhei para trás e só vi escombros. Escombros. Quando alguém descrevia o meu estado como uma grande catedral que tinha sofrido um terremoto e, vindo abaixo, não tinha ficado pedaço sobre pedaço, eu concordava com aquela descrição completamente. Eu não sabia nem se eu ainda estava vivo, debaixo de todo aquele monturo de coisas, daqueles megatons de pesos horrorosos, esmagado de todos os lados, só pedindo a Deus que os meus filhos estivessem vivos e que a minha loucura não estivesse matado. Era só o que eu pedia. E que aqueles que eu amava não sofressem mais do que eu já estava fazendo sofrer. E aí o trabalho. Anos, anos e anos. Você olha, o ano de 99, você olhava e era só vale de ossos secos. E é um filho doente daqui, angustiado dali, é uma filha cheia de revoltas acolá, é um outro filho numa angústia enorme, que adora a família, queria fazer logo uma familhinha para ele próprio, para ele não perder aquela alegria. E o outro que amava fazer as coisas que fazia, junto comigo, agora já não podia mais, não havia mais as condições para que nós trabalhássemos juntos. E aí os pedaços se largando, as partes se fragmentando, o que antes era união de tendões, de musculatura, de tudo isso se esfacelando, e você vendo, sem esperança, sem alternativa. Eram só lágrimas e lágrimas e lágrimas. Eu andava por aí fazendo tudo para me enganar, para dizer para mim mesmo que eu não estava morrendo, com tanta agonia na alma, fingindo o que em mim não era verdade, de tanta dor, uma vontade de morrer, um desejo de que alguma coisa me levasse, me tirasse, para eu nem assistir mais àquela calamidade. Aí devagar você começa a ouvir a palavra que vai te dizendo: que é isso, filho do homem? Levanta daí, como Deus disse a Ezequiel, põe-te em pé, fica em pé, fica em pé. E no mesmo período, eu recebi milhares de e-mails de pessoas que me amavam e oravam por mim e me mandavam exatamente esse texto de Ezequiel 37. Filho do homem,
põe-te em pé e eu falarei contigo. Quantas vezes? E aí eu dizia, escrevia assim, muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela graça de Deus eu estou em pé. Mas era só uma resposta formal, porque no meu coração eu sabia que eu estava todo arrebentado, era poeira no meio do pó do Vale de Ossos Secos. Põe-te em pé, põe-te em pé. E eu, no pó, conheci a minha mulher, e a amei e fui amado, e ela conheceu a minha alma e não me desprezou, e começou todo dia a dizer não. Ela me dava uma banana. Quando eu dizia não, para mim acabou, para mim deu, não tem mais chance, ela dizia aqui, ó, que acabou, nem começou aqui, ó. Tá pensando o quê? Que eu cheguei para tua aposentadoria? Não, eu cheguei e foi para o melhor da tua vida. Aqui, ó, pode se preparar, mais umas fériasinhas, vamos viver nossa lua de mel, vamos aproveitar, vamos beijar, vamos amar, vamos cuidar dos que precisam ser cuidados. Mas aqui, ó, que acabou alguma coisa, só está começando. E aí foi, fica em pé, vamos. E eu cheguei, quando eu a conheci, eu já tinha escrito Nefilim, e ela falou, te louvo por ter feito isso. Aí eu tinha terminado Tábuas de Eva, ela falou, é isso. Eu estava escrevendo Em Busca de Issa, ela, vamos lá. E eu fui. O Enigma da Graça, ela leu Jó em voz alta para mim, eu li em voz alta para ela várias vezes, até que eu comecei a escrever. Saiu de uma sentada só. E aí o Enigma da Graça gerou o Sem Barganhas com Deus, que era um epílogo, que acabou virando um livro. E aí ela, vamos em frente. Eu comecei a escrever o site, ela me dando força. Às vezes eu escrevia 16 horas num dia sem parar e pregava todos os dias da semana. Ela, vamos pregar. Fique em pé. Ela via que eu ia gemendo para alguns compromissos, me arrastando. Que coisa mais difícil era levantar para sair, carregando aquelas toneladas de agonia, sabendo que ia ter oficial de justiça na porta de casa, oficial de justiça na porta do Café com Graça, oficial de justiça em tudo que era lugar. Às vezes, na cafeteria, onde eu atendia as pessoas, chegava lá um oficial de justiça, me pedia perdão, olha, eu vim aqui trazer essa notificação para o senhor. Tudo processo trabalhista, daqueles centenas de funcionários, e só os crentes é que entraram contra mim, os que não eram. Ninguém fez nada, era a maioria. Mas os crentes não eram brincadeira. Todo dia. Parecia que não tinha fôlego. Dava vontade de pular de cabeça num buraco. Sinceramente, eu tive vontade de mudar para a floresta amazônica, para acordar todo dia num flutuante e vendo apenas o rio passar suave, o rio Urubu na minha frente, e mandar buscar os meus filhos de 2, 3 vezes no ano para ficarem comigo, porque eu não queria mais nem ver nada. Na minha mente, no meu coração, só havia vales de ossos secos. Mas a palavra era, fique em pé, fique em pé. Quando eu vi, eu estava em pé. Quando eu vi caminhar para ir fazer as coisas, para ir pregar, já não era mais um peso. Quando eu vi, a alegria voltou, foi crescendo. Quando eu vi, os borbotões de água viva começaram a jorrar de mim. Quando eu vi revelações novas surgindo, parecia que tudo que eu tinha sabido até então tinha se tornado coisa do jardim da infância, perto das novas compreensões, do aprofundamento, da profundidade, da largura, da altura, do comprimento, das novas compreensões que excediam até o próprio entendimento e a alegria de compreender o que não se podia compreender com a mente, mas discernir no espírito. Aquelas novas elevações e percepções e o poder novo que veio dali, de como eu fui vendo o corpo ser refeito e o ânimo ser retomado, recobrado, mas ainda havia muita coisa separada. Primeira coisa indo ser reunida, que nunca esteve fisicamente separada, mas emocionalmente foi sendo reajuntada, foram os filhos. Comigo, uns com os outros, com a mãe deles, com a minha nova família, todo mundo devagar se ajuntando e eu fazendo a minha parte.
Eu falei para eles desde o início, olha, para vocês em nome disso aqui, e para os outros aqui, para você em nome desses outros. E fui fazendo isso, tentando fazer na conjugalidade que tinha se quebrado, se partido, agora fazer como amizade, que sempre foi, nunca não foi. Foi o que sempre houve, foi grande amizade. E refazendo, com paciência, esperando as feridas serem curadas, dando tempo ao tempo, tratando com amor, com graça, com espera. Aí depois olhando em volta, os amigos que tinham ficado machucados e que tinham sido muito grotescos comigo no ato de fazerem o que quer que eles tenham achado que fosse a razão deles, e não era, de fato. Mas lá fui eu, eles não vieram, ninguém veio, eu fui atrás de todos, cada um deles. Escrevi para fulano, de fulano, para fulano, de fulano. Liga para um, liga para outro, vai atrás de um, encontra o outro, café com um, almoço com outro, um choro com um, choro com outro. E vim e venho fazendo isso todos esses anos, juntando os paus. Um dos paus simbólicos que nós juntamos agora foi na Fraternidade do Evangelho, pegando amigos de longas datas, que já estavam aí no carinho de sempre, dizendo, olha, vamos nos juntar, vamos mostrar para todo mundo que no meio de toda essa fragmentação tem uma mensagem de Judá para os filhos de Israel e dos filhos de José e Efraim para os filhos de Israel e para Judá, e que a gente pode se reunir e se tornarmos um, não importa quantos venham, não importa quantos creiam, mas nós, na nossa diversidade e pluralidade, vamos mostrar que é possível sermos uma fraternidade do Evangelho. O que vem acontecendo está sendo lançado agora neste mês de março. E quando perguntam, eu digo, é o que irá acontecer, que já está acontecendo, pela graça de Deus. Profetiza. Põe-te em pé e profetiza. E a terceira coisa é, faz a tua parte. Junta tudo. Trabalha em favor da união, da unidade, do diálogo, da aproximação. E tenha paciência. Porque não é magia, é milagre. Põe-te em pé, profetiza, o que significa projeta o bem, crê no melhor e faz a tua parte. Junta os pedaços. Eu sei que tem muita gente com o coração aproveitando o que eu estou dizendo. E eu espero que você aproveite, que você faça isso. E que o milagre visite você e que você visite o milagre. O milagre me visita sempre que eu me disponho a viver o milagre. Repita comigo. O milagre me visita sempre que eu me disponho a viver o milagre. Tem gente que quer o milagre, mas não quer viver o milagre. E todo milagre tem a sua parte. Lázaro está morto. Tem um único que pode dizer, Lázaro, vem para fora. Mas há outros que podem tirar a pedra da porta da tumba, rolá-la para fora, rolar a pedra para fora, tirar a pedra. E aí depois que Jesus diz, Lázaro, vem para fora, o que ele diz a seguir? Desatai-o, deixai-o ir. O milagre me visita sempre que eu me disponho a ser cooperador com o milagre. Ele vai dizer, vem para fora. O que eu não posso fazer, vivificar, que não é o meu poder, ele faz. Mas viver a vida dos vivificados é o que se demanda de mim. O milagre sempre me visita quando eu me disponho a viver o milagre. Primeiro o Filho do Homem se põe de pé. Depois ele profetiza, ele sonha, ele almeja, e ele confessa, ele abre a boca. Não é nenhum poder de magia,
é a projeção da fé, da esperança, da certeza do amor de Deus, com paciência, sem saber de nada, porque quando perguntaram a Ezequiel, tu crês que esses ossos podem reviver? Foi Deus quem perguntou. Ele disse, Senhor Deus, tu sabes. Eu não estou aqui nem para te dar ideia. Mas eu digo o que tu me mandares dizer, eu creio que tu me deixares crer, eu me inclino na direção em que tu te inclinares. Tu sabes. E eu estou em pé, estou crendo na palavra da ressurreição, da vida, da reconciliação, do perdão, da reaproximação, da refraternização. Eu creio e faço a minha parte. Encaminho um para o outro. Me reconcilio e reaproximo e junto. E dou testemunho perene de que essa é a decisão da minha vida. Eu acho que eu não preciso sair fazendo aplicações detalhadas. Porque para bom entendedor, um pingo é letra. E eu creio que você me entendeu. E que você também, nessa mesma hora, está lembrando de muita gente que você gostaria que estivesse ouvindo a mesma coisa. Pessoas para as quais eu aconselho você a compartilhar essa palavra. Sem nota de rodapé, só compartilhe. Deixe que Deus fale com cada um no tempo de Deus. Mas você faz a sua parte. Cada um de nós faz a sua própria parte. A gente crê no que Ele está realizando e a gente se torna cooperador de Deus como filhos amados nessa boa obra, nesse bom combate, nesse propósito da vida. E Jesus, eu me uno a todos os quantos estão se unindo a mim em oração, em esperança, agora, nesse instante, e todas as vezes que milhares e milhares e milhares vierem a ver e a ouvir e a orar comigo esta oração. Que em cada momento novo, essa tua palavra se reatualize, que ela aconteça na hora para o coração que a acolher. Eu sei que é assim porque eu tenho provado que assim é. Eu sei quem tu és. Eu sei que tu sabes. Por favor, realiza isso agora. Começa esse milagre extraordinário que começa quando a gente ouve e se põe em pé. E olha e crê. Espera e vê. E faz a sua parte como cooperador de Deus, como covalidador da graça que está chegando. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém.